E eu recebo aqui no estúdio o médico ortopedista Leonardo Braz, ele que terá um papo bem bacana com a gente agora. Um bom fim de tarde para o senhor, doutor Leonardo. Seja bem-vindo aqui à TV Costa Norte. Boa noite, Daniel. Prazer estar aqui. E vamos tratar, doutor Leonardo, sobre a questão dos acidentes. A gente observa que Parnaíba, né, é uma cidade que tem, por exemplo, muitos motociclistas, essa grande movimentação. A gente observa que, especialmente no fim de semana, muitas pessoas sofrem acidentes de trânsito por ingestão de bebida alcoólica ou por mesmo imprudência de alguém, de alguma forma. E o resultado é que isso traz como consequência muitos traumas para essas pessoas, necessidade desse atendimento ortopédico, também, até mesmo questões de cirurgia. Como é que você tem acompanhado esta realidade aqui em Parnaíba, que a gente observa cada vez mais crescente? Daniel, essa questão dos acidentes não é exclusivo só de Parnaíba, né? No mundo todo, né? Então, tem estatísticas que mostram que cerca de 60 milhões de pessoas por ano, né, têm sofrido acidentes, né, no trânsito. E esse número tem aumentado mais, né, relacionado à questão do aumento, né, dos veículos, né, que a gente tem nas cidades. E não é diferente aqui em Parnaíba, né. O Brasil é o quarto colocado nas Américas, né, em relação aos acidentes. E esses acidentes, eles também vão levar esses pacientes a procurar algum tipo de atendimento médico, né. Então, grande número desses acidentes necessitam de hospitalização e muitas vezes levando a uma lesão ortopédica, no caso da minha especialidade. Mas também a gente tem as lesões relacionadas ao crânio, ao pulmão, ao abdômen, né? Então, assim, é uma causa importante, inclusive de morbimortalidade, né? Tanto de causar doença quanto de causar morte em pacientes até 40 anos, né? Então, é a primeira causa de morbimortalidade nesta faixa etária, né? Então, assim, aqui em Parnaíba não é diferente, né? Então, a gente tem visto, né, essa questão do trânsito e vários fatores, né, estão relacionados à questão desses acidentes, né? Tem a questão da parte humana, né, erro humano, questão das condições das vias, questão de sinalização, né? Então, tudo isso faz parte dessa questão desses acidentes. Agora, quais seriam os traumas que são mais atendidos hoje, né, aqui em Parnaíba, frente a essa grande demanda? E também, como é que fica essa questão, né? Porque, como o senhor colocou, requer também intervenções cirúrgicas, por exemplo, colocação de pinos, placas, hastes. Claro, tudo isso tem uma especificidade, afeta os movimentos da pessoa temporariamente. Como é que fica essa situação na sua realidade, na percepção que o senhor tem acompanhado aqui em Parnaíba? Então, na questão dos acidentes, a gente tem a questão dos veículos, né? Tanto moto quanto a questão dos carros. Nós temos a questão do atropelamento, né? Então, comumente, as lesões que mais acometem, né, as extremidades são do membro inferior, né? A gente tem a questão do joelho, da perna, tornozelo, o pé, né? Depois a gente tem os traumas relacionados ao membro superior, né? Punho, clavícula, né? Braço. Então, mas o mais comum realmente acaba sendo o membro inferior. E também existe uma estatística, né, de cada 6 casos de trauma, né, acidentes, um vai ter lesões ortopédicas, né, muitas delas necessitando de tratamento cirúrgico, né. Então, a gente tem atendido, né, grande quantidade desses pacientes, não só no pronto-socorro, né, mas também na urgência, mas também nos consultórios, né? E alguns deles necessitam de tratamento cirúrgico, né? Então, quando a gente trata essas lesões, né, que são muitas vezes as fraturas, né, a gente tem alguns objetivos, né? Seja utilizando placa ou parafuso. Primeiro objetivo na hora de você tratar uma fratura é melhorar a dor do paciente, né? Então, é um dos objetivos. O segundo objetivo fazer com que essa fratura ela tenha um alinhamento preservado durante o tratamento que você necessita para poder consolidar essa fratura. Depois que você tem esse alinhamento, manter essa redução desses fragmentos ósseos. E, por último,
vamos dizer assim, retornar a função daquele membro ou daquela articulação ao que o paciente tinha, né? Então, normalmente, a gente indica relativamente mais cirurgias no paciente mais jovem, né? Então, um paciente em idade produtiva, que necessita trabalhar, a gente tende a ser mais agressivo, vamos dizer assim, indicar mais tratamento cirúrgico. As crianças, elas têm um aspecto de a própria anatomia, né, a histologia, né, a questão da consolidação óssea ser mais rápida, né? Então, nós, especialistas, né, na área, a gente tende a ser mais conservador, indicar relativamente menos cirurgias. E o paciente que é mais idoso é aquele paciente que muitas vezes já tem problemas de saúde, né, um paciente que já tem, já não está trabalhando naquele ritmo de trabalho, né, como um paciente mais jovem, então a gente é um pouco mais conservador nesse paciente, né? Então, geralmente a gente faz dessa forma, né? E, vamos dizer assim, a gente sempre tem em mente que a gente vai fazer o melhor pelo paciente, né? Seja fazendo a cirurgia com placa, parafuso, fios metálicos ou indicando tratamento conservador com gesso, por exemplo. Agora, com relação à pessoa idosa, são maiores os desafios, que a gente sabe que uma queda da própria altura também pode trazer traumas para o idoso, às vezes muito mais grave que fosse uma pessoa mais jovem, né? Quando cai e consegue se erguer. E como é que fica essa realidade, né? O senhor disse que há algumas, por exemplo, os mais jovens, há uma necessidade de maiores cirurgias, de maiores cuidados nesse sentido, para poder se recuperar e continuar ativamente de forma econômica. E a pessoa idosa, como é que fica a realidade desta pessoa? O paciente idoso ele tem um aspecto importante na questão óssea, que é a osteoporose, né? Então, em média, quem tem osteoporose tem um risco 8 vezes maior de ter fraturas, né, associadas a quedas do que quem não tem, né? Então, uma queda em casa, muitas vezes, um paciente de uma idade mais elevada, ele vai trazer essa repercussão de ter muitas vezes uma fratura, né? Então, esse paciente não só nessa questão do trânsito, né, do acidente de trânsito. Realmente a queda em casa muitas vezes é uma coisa indesejável para esse paciente. É a pior coisa, na verdade, muitas vezes, a pior doença que esse paciente de idade mais elevada pode ter. Às vezes ele já tem uma hipertensão, uma diabetes que está tentando controlar ou já está controlada, e aí essa queda em casa, essa queda no domicílio, muitas vezes vai levar esse paciente a ser internado, né? E aí a gente sabe que esse paciente, como já tem esses problemas de saúde, ele pode vir a ter complicações relacionadas à própria internação. Nós falamos de vítimas de acidente, né, em casa, seja acidente de trânsito, como também acidentes domésticos, mas também a gente observa que existem traumas ou problemáticas que as pessoas enfrentam no decorrer da vida, como dores na coluna, lesões por esforço repetido. Isso é cada vez mais comum, doutor, com relação à realidade das pessoas, até mesmo por conta do trabalho mesmo, das atividades laborais. Isso acaba levando esses transtornos, esses traumas para as pessoas. Como é que está a realidade hoje que você tem atendido referente a esses pacientes? Uma demanda cada vez maior? Como está assim, essas condições que nós observamos? A dor na coluna vertebral, ela é uma queixa muito comum, né? Seja no pronto-socorro, seja no consultório e seja na UBS, né? Com o médico da família. Então, é uma das queixas mais comuns, né? Da área médica mesmo, né? E a gente tem visto que é uma queixa que a maioria da população em algum momento na vida vai ter uma dor na coluna, né? E cada vez mais a gente tem notado a questão das dores relacionadas ao uso de aparelhos eletrônicos, né? Nós temos a questão do uso do celular, né? Então, cada vez mais o celular vamos dizer assim, faz parte da gente, né? Do comportamento das pessoas, né? A gente vê que usa várias horas por dia, né? Então, às vezes, posturas relacionadas a esses aparelhos, né? Como o celular, como um tablet, um computador, né? Que está relacionado ao trabalho, né? A pessoa muitas vezes já tem que usar esse computador, e a postura relacionada, né, ao uso desses aparelhos também é uma causa importante para a questão das dores da coluna. Antigamente, né, a gente achava, né, que
a dor na coluna estava relacionada a quem fazia um esforço físico, né? Quem trabalhava na lavoura, né? Na agricultura. Hoje em dia a gente já vê que tem outros fatores, é uma coisa muito mais complexa, né? Então é multifatorial, como a gente fala, né? Então está tanto relacionada a essa questão do esforço, mas também quem trabalha no escritório, quem trabalha muito tempo na mesma posição como um motorista, por exemplo, né? Também é um fator de risco para ter essa dor na coluna, né? Então é uma queixa comum, independente do médico especialista ou do médico generalista atender esse paciente. Creio que também uma postura de vida deva contribuir na saúde da coluna. Penso também que pode ser dessa forma, além de hábitos saudáveis. Mas, doutor, eu queria saber, existe uma diferença clara entre a hérnia de disco e o bico de papagaio, né? Que muitas pessoas acabam confundindo, porque, de certa forma, são dores na coluna. Sim, nós temos diferença, a questão do bico de papagaio, né, popularmente chamado, ele está relacionado à artrose, né? Então a artrose, eu faço comparativo como se fosse um pneu de uma moto ou de um carro que a gente compra novo, né? À medida que a gente vai usando, né, o carro ou a moto, esse pneu ele vai se desgastando. Assim a cartilagem da gente, né? Então toda articulação, toda junta, né, a gente tem a cartilagem articular. E essa cartilagem ela vai se desgastar com o decorrer do tempo, né? Então nós temos articulações que elas se desgastam mais, né? Uma delas é a coluna, porque é uma articulação que sustenta o corpo, né? Então o bico de papagaio está relacionado à artrose. E nós temos a hérnia de disco, né? Que é outra estrutura que a gente treina na coluna, que a partir dos 25, 30 anos de idade, né? Então paciente relativamente novo, ele vai ter essas alterações no disco, né? Então o disco é como se fosse um amortecedor que a gente tem na coluna entre as vértebras, né? Então nós temos a artrose relacionada às vértebras, esse desgaste, nós temos a hérnia de disco relacionada ao disco intervertebral, que é como se fosse esse amortecedor que fica entre as vértebras. Um seria mais no sentido da condição óssea e o outro da cartilagem. Isso, exatamente. Então, são coisas, estão associadas, né? Tem a ver com a idade, né? Com o esforço que a pessoa faz durante a vida, mas os dois estão relacionados, mas são distintos. Agora, além da profissão que acarreta alguns traumas na coluna, por exemplo, a própria postura de vida, como eu havia colocado, a ortopedia está cada vez mais especializada, atendendo em situações cada vez mais específicas. Isso tem sido mais importante, vamos dizer assim, essa especialidade no atendimento, na qualidade do serviço para essas pessoas que buscam o atendimento, por exemplo, na sua especialidade. Isso, a gente, na ortopedia, a gente tem as subespecialidades, né? Então, a subespecialidade, o médico ortopedista, ele vai estudar mais certas patologias relacionadas àquela especialidade. Então, especialidade de coluna, né? Então, o médico ortopedista, ele vai estudar mais, né? Aprofundar, né? Uma lupa, né? Em relação às principais patologias relacionadas à coluna, e vai também, nesse tempo, né, fazer cirurgias relacionadas a esse aparelho, no caso da coluna. Ombro e cotovelo, né, que é no meu caso. Então, também a gente passa um pouco mais de tempo, né, estudando as principais patologias dessa articulação e cirurgias relacionadas a ela, né. Então, é importante também essa questão da especialidade, porque aí você vai ter um conhecimento mais profundo, né, dessa articulação ou desse aparelho que o paciente tem a queixa. Parnaíba tem avançado mais nesse sentido da especificidade e da qualidade da prestação de serviço, como o senhor mesmo que veio de Teresina para Parnaíba, né, agora mora em Parnaíba e contribui com a rede, com o sistema de saúde. As pessoas têm procurado no aspecto da prevenção ou da pós-venção? Como é que está essa condição hoje do comportamento das pessoas com relação à própria saúde? A gente tem notado, né, que as pessoas cada vez mais elas têm se preocupado nessa questão preventiva, né? Então nós passamos de alguns anos, né, dessa questão da pandemia, né? Então a preocupação com a saúde, né, com a qualidade de vida, né, com a prática de exercício, né, que a gente sabe que traz qualidade de vida, a gente tem visto, né, essa questão
pré-ventida cada vez mais nos consultórios, né? Então, aqui em Parnaíba a gente tem bons especialistas na nossa área, né, na ortopedia, capazes de trazer essa visão, esse cuidado a esse paciente, né? Então, é importante essa questão preventiva, né? O paciente procurar uma avaliação do especialista para poder, antes de praticar algum exercício, muitas vezes, para poder fazer uma questão, vamos dizer assim, prevenir essas lesões que, por acaso, o paciente pode vir a ter durante a prática de exercício. Que dicas o senhor daria para as pessoas para terem mais qualidade de vida com relação à sua coluna, à sua locomoção, enfim, que a sua especialidade, né? Ter mais qualidade de vida, eu acho que esse deve ser o grande norte, o tom das decisões que as pessoas precisam ter com relação a si mesmas. Em relação à coluna, uma das orientações é principalmente a prática de exercício, né? A prática de exercício com o objetivo a fortalecer a musculatura da coluna, né? Então, nós temos alguns exercícios que são interessantes, né? Com este objetivo, a gente tem a prática da musculação, né? Na questão da academia, a gente tem o pilates, a gente tem a questão da hidroginástica, a gente tem a questão do exercício funcional, né? Que são exercícios que vão estar trabalhando essa musculatura, né? A gente sabe que realmente essa questão da dor na coluna ela é multifatorial, né? Mas essa questão do exercício e do fortalecimento muscular relacionado à coluna é o que vai trazer realmente mais benefícios para esse paciente, né? A questão da alimentação saudável, né? A questão de frutas, verduras, a questão do sono, né? Cada vez mais a gente tem notado essa preocupação em relação ao sono, né? É importante não só praticar o exercício, mas descansar também, né? Descansar bem, né? Isso é importante para a saúde como um todo, né? Então, acredito que o benefício dessa questão do exercício, da alimentação e do sono e desse descanso, né, necessário é importante. Na questão do trabalho, a gente sempre lembra, né, o paciente que muitas vezes ele tem a questão do ficar muito tempo na mesma posição, né, um trabalhador que ou no escritório ou o motorista mesmo, né, como a gente deu como exemplo, né, é importante a cada 1 hora e 15, né, minutos, né, ele faça uma pequena caminhada, um alongamento, né, para evitar ficar muito tempo naquela mesma posição, né. É importante para a questão da coluna, né, para prevenir possíveis dores relacionadas a esta região. O Dr. Leonardo Braz, ele é de Teresina, mas agora está em Parnaíba, contribuindo com a rede de saúde do município, a quem agradecemos pela escolha, seja bem-vindo à cidade e queremos lhe convidar para fazer suas considerações finais, né? Falar aqui para a população de Parnaíba que lhe acolhe e, claro, que também recebe aí o seu serviço, a sua qualidade de trabalho. Claro, não só no ombro e também no cotovelo, começando a sua especialidade, mas você entende o esqueleto inteiro. Primeiramente, queria agradecer o convite, Daniel, aqui de estar na segunda edição do Jornal da Costa Norte. E eu realmente procurei a cidade, né? Tinha os teresinenses, ele tem vem bastante aqui para o litoral, né? E eu tinha esse sonho de morar em Parnaíba, assim. E tudo que eu achava que Parnaíba era, na verdade, né? Então, hoje em dia eu sou feliz, né, nessa cidade, tenho família, tenho uma esposa e filhas, né, e muito feliz nessa escolha de estar morando aqui. E me coloco à disposição na questão da ortopedia, né, aos pacientes que precisarem de mim. Muito obrigado por sua presença em nossos estúdios, por aceitar o convite e também trazer esclarecimentos à população que, claro, está mais consciente e busca também mais qualidade de vida. Seja sempre bem-vindo à TV Costa Norte.